Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí, né, dar início à nossa matéria de oncologia, tá bom? Nessa matéria, pessoal, a gente vai estar fazendo, né, a análise aí dos cuidados de enfermagem, a gente vai entender um pouco mais como é esse processo patológico. Vamos lá para a nossa aula, tá? Pessoal, quando a gente fala, tá, de oncologia, existem algumas definições que a gente tem aí, né, para o nosso entendimento. Olha o que diz, tá? O câncer é uma doença na célula na qual há alterações dos mecanismos normais de controle do crescimento e proliferação celular. Para que a gente entenda, né, o processo celular, para quem já pegou aí, né, a matéria de microbiologia, entende um pouquinho da formação celular, vai entender que o nosso corpo ele tem toda uma formação celular e que nossas células elas trabalham em conjunto, né, para o bom funcionamento dos nossos sistemas. Então, quando tem esse processo, né, de uma célula carcinogênica, tá? Então, esse tipo de célula, ela vai ter uma má formação. Então, com essa má formação, o que é que ela vai fazer? Ela vai estar entrando no tecido, tá bom? E comprometendo aquele tecido e tendo uma proliferação daquela célula de forma diferente. Então, é aí que começa o processo, né, que é chamado de processo de tumoração. E aí continua dizendo, ó, que resulta em alterações morfológicas da célula e aberrações na característica do tecido, ou seja, há uma mutação, né, aí, tá, desse tecido por conta justamente dessa célula que vai estar aí comprometendo, tá? É um processo patológico que se inicia quando a célula maligna é capaz de invadir o tecido adjacente e os linfonodos regionais. Olha só, pessoal, que interessante, tá? Esse tipo de célula, tá? É uma célula que ela tem uma formação diferente, tá? Ela não é compatível com nossas células comuns do nosso corpo. Então, qual é a ideia, né, dessa célula? É invadir o tecido e começar a ter uma formação irregular, né, de um tecido diferente. Então, pelo fato dela não ser uma célula comum, uma célula que já está aí, de certa forma, né, com sua morfologia alterada, então ela vai provocar certas aberrações mesmo, tá? Então, é o que a gente conhece como a formação desses tumores, tá? Olha só, pessoal, para a gente entender como esse processo, né, do câncer, como essa evolução tumoral, a gente tem que entender primeiro a história, né? A gente tem que entender qual é a base científica que a gente tem, né, de dados em nosso próprio país. Então, ó, a incidência de câncer cresce no Brasil, como em todo o mundo, no ritmo que acompanha o envelhecimento populacional, decorrente do aumento da expectatividade de vida. Então, quanto mais, né, aumenta a expectatividade de vida no nosso país, mais vai aumentar as chances aí, né, de pessoas, né, justamente com desenvolvimento de câncer. Então, o que acontece? Por que isso acaba acontecendo, tá? Isso é uma coisa bem simples de se explicar. Se a gente parar para observar, pessoal, tá? A nossa forma de vida, ela tem mudado com o passar dos anos, tá? Ou seja, a gente tem mais poluição, os alimentos hoje em dia, né, a gente tem um consumo muito alto de alimentos enriquecidos com muito sódio, de alimentos, né, justamente industrializados, e isso vai aumentando as nossas chances de desenvolvimento dessas células modificadas, né, morfologicamente. Então, eu continuo dizendo, é o resultado direto das grandes transformações globais das últimas décadas que alteram a situação de saúde dos povos pela urbanização acelerada, dos novos modos de vida e novos padrões de consumo, ou seja, né, essa alimentação, de certa forma, né, de uma certa forma indevida, ou seja, né, a gente tem uma rotina muitas vezes, né, deficiente aí em qualidade. Então a gente muitas vezes hoje preza muito pelo consumo, mas que tipo de consumo é esse? Então isso pode estar nos levando justamente ao desenvolvimento de tumores, tá? Então a estimativa para 2006, tá? Previa aí, ó, uma ocorrência de 472 mil casos novos de câncer no Brasil e que corresponde a quase 2 casos novos por ano para cada 1.000 habitantes. Eu peguei essa referência aí de 2006, tá? Uma referência um pouco mais antiga, só para vocês terem uma ideia, tá? Hoje, tá? Em 2020, essas chances aí, tá? É como se fosse aí, ó, 4, né? 4 vezes mais do que foi previsto. Porque o nosso índice de vida ele tem aumentado, né? A expectativa de vida tem aumentado. Então, os brasileiros hoje têm essa expectativa um pouco maior, porém, tá?
como é que está sendo essa qualidade, né, no decorrer aí dos anos. Tem essa qualidade de vida? Está se tendo aí de fato uma boa alimentação, tá? Um bom cuidado de saúde? Então isso acaba aí mudando um pouco mais, né, o desenvolvimento, né, nessa estatística aí. E aí, pessoal, ó, mais incidentes a gente vai ter, ó, próstata, pulmão e no estômago, né? Essas formações tumorais, mais voltado aí ao sexo masculino. E para as mulheres a gente tem mama, colo de útero e intestino, tá? Então são mais prováveis desenvolvimentos, né, de células cancerígenas nesses locais aí, tá? E de formação tumoral. Vocês vão entender um pouco mais à frente, pessoal, que existe a diferença, tá? De tumores malignos e tumores benignos, tá? E a diferença do que de fato é considerado câncer, tá bom? Então vamos lá que vocês vão conseguir chegar lá, tá? Então, ó, o envelhecimento, ó, traz mudanças nas células que aumentam a suscetibilidade à transformação maligna, né? As células aí, ó, foram expostas por mais tempo aos fatores de riscos para câncer. Tá? Então, olha o que ele fala, ó, traz mudanças nas células que aumentam a suscetibilidade. Ou seja, né, hoje em dia a gente come muito mais alimento, né, enriquecido com conservantes, que pode estar aumentando a nossa probabilidade muito mais, tá? E aí, pessoal, ó, hoje em dia, né, no nosso país, a gente tem aí também a busca, tá bom? A estatística aí do câncer pediátrico, tá? O câncer aí na pediatria. Então, ó, as causas dos tumores pediátricos ainda são pouco conhecidas, embora em alguns tipos já se tenha embasamento científico de que sejam determinadas geneticamente. Ou seja, tá? Os nossos genes, tá? Os nossos aí, tá? Nossos familiares, pode estar passando aí, né? No processo da nossa genética, a gente pode estar tendo aí uma probabilidade de desenvolvimento, né, de câncer. Ou seja, uma mãe que teve câncer de mama, né, a sua filha também pode desenvolver, assim como a sua neta também pode desenvolver. Então você fala, mas antigamente você não ouvia falar muito de pessoas que morriam com câncer. Muitas pessoas tinham desenvolvimento de tumores, morriam por conta deles, mas não conseguia, né, ter evidência. Hoje em dia é muito mais fácil, tá bom? Temos campanhas aí, a gente tem aí Outubro Rosa, Novembro Azul, que é justamente, né, meses que fica mais aí, né, disponível o acesso das pessoas a fazer esses check-ups e essa prevenção. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais conhecimento sobre, né, essas doenças, então fica um pouco mais fácil evidenciá-las, né? Então, mais comuns, ó, a gente tem aí nas crianças, tá? Leucemias, linfomas e tumores do sistema nervoso central, tá bom? No caso de crianças, pessoal, tá? É um pouco mais complicado. Por quê? Porque as crianças, quando desenvolvem processo, né, de tumorações, processo de câncer, tá? É muito mais difícil, né, ter aí justamente a cura. Porém, quando isso acontece, é muito mais provável que essa criança não retorne novamente, né? Ou seja, né, o processo que a gente chamado de metástase. É quando esse câncer ele se torna mais agressivo e acaba aí, né, sendo disseminado para outras partes do corpo. Então, quando se é criança e consegue efetuar, né, esse processo de cura, então acaba aí, né, sendo retirados esses tumores e essa evidência vai ser muito maior, né, justamente desse processo positivo. E aí, pessoal, diferenças regionais, tá? Em geral, as taxas são maiores nos estados, né, da região sul e menores na região norte, tá? As variações regionais são influenciadas, ó, por modo de vida, diferenças nas condições de acesso, né, à saúde, né, e uso de desempenho de serviços de saúde, ou seja, né, a depender da região, quanto mais prevenção, menor vai ser esse índice. Por quê? O câncer, pessoal, tá? Mas se falar o câncer não tem cura, olha lá, vamos lá. O câncer ele pode não ter cura no estado avançado, mas se é descoberto, né, previamente, pode-se ter a cura? Pode, tá? Então você pode sim conseguir retirar aquele tumor. A evidência que diz, né, que o câncer ele não tem cura é porque quando ele está no estágio avançado, tá? Entenda o seguinte, é uma formação irregular celular, né? Ou seja, é um tumor. Se esse tumor consegue ser retirado e ele não começou o seu processo de metástase, onde ele consegue espalhar essas células, né, para outras partes do corpo, levando essas formações de tumorações para outra parte do corpo, então, de fato, conseguiu tirar, você tira ali o problema, né? Você tirou ali o causador do problema, então você consegue resolver a situação, tá?
Então, pessoal, né, o que é aí, ó, a oncogênese, tá? Então, a oncogênese, pessoal, ó, o processo de formação do câncer, em geral, ó, se dá lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere e dê origem a um tumor visível. Então, muitas vezes o indivíduo ele começa o processo, né, aí justamente da formação do câncer, e aí a gente não consegue fazer essa evidência, porque muitas vezes, tá, não é todo indivíduo que faz seu check-up anualmente, tá, não é todo indivíduo que consegue fazer o seu processo de prevenção da forma correta. Pode iniciar-se de forma espontânea ou ser provocada pela ação de agentes carcinogênicos, químicos, físicos ou biológicos. Eu vou explicar detalhadamente isso aí para vocês, tá bom? Então, se aí você fala assim, como é que eu posso fazer para me prevenir, né? O que é que eu posso fazer para nunca desenvolver um processo de tumoração maligna, tá? Que é o câncer. Como é que eu faço para que isso aconteça? Então, a gente vai ver aí, mais ou menos, né, de forma um pouco mais resumida, mas a gente vai ver como é provocada, né, como é o desenvolvimento e quais são as causas desse desenvolvimento dessas células, né, carcinogênicas, tá? Então, a carcinogênese pode ser interrompida em qualquer uma das etapas, se o organismo for capaz de reprimir a proliferação celular e de reparar o dano causado ao genoma. Ou seja, né, olha só, nesse processo, essas células, né, pessoal, com essas malformações, eles vão atingir diretamente lá a cadeia de DNA. Então, ele vai chegar na cadeia de DNA e ele vai começar a mudar a sua formação. Então, quando ele muda, ele começa a fazer ali uma mutação na cadeia de DNA. Então, se, né, nesse momento a gente consegue aí, né, no processo cirúrgico de tratamento, onde tem aí várias opções de tratamento, tá bom, para esse processo, consegue interromper esse processo de mutação, aí consegue se resolver essa situação, né, tirar aí a tumoração e tá conseguindo estabilizar a situação patológica do indivíduo. Então, na oncogênese, pessoal, a gente tem influência de vários fatores. Então, como primeiro a gente tem, né, o sexo, né? Então, sexo masculino e feminino tem algumas diferenças. Vocês viram lá, né, a probabilidade maior de cânceres em mulheres e a diferença dos cânceres, né, nos homens. A idade, pessoal, é um fator aí, né, crucial para essa situação. A raça, existe pessoas, tá bom? Por exemplo, um indivíduo que tem uma suscetibilidade de ter câncer de pele vai ser um indivíduo, né, com a pele com menor índice de melanina, ou seja, as pessoas de pele mais clara têm a maior probabilidade de desenvolver o câncer, né, de pele. Você fala, pronto, então uma pessoa que é negra não tem essa chance de ter? Tem, mas é muito menor, né, esse índice aí para as pessoas que têm uma quantidade de melanina maior, tá? Então, a raça, né, a predisposição genética, ou seja, na minha família já teve várias pessoas, então a minha predisposição especificamente para um tipo de câncer pode ser muito maior. Exposição, né, a carcinogênios ambientais, ou seja, né, a poluição, pessoal, do nosso ambiente aí, tá? Nossas cidades, né, pode ser aí fundamental para o desenvolvimento de células, né, com malformações, tá? E aí, pessoal, a gente tem, né, os agentes causadores do câncer. Isso é muito importante a gente entender, porque sabendo o que pode causar, a gente tá aí, sabe também aí o que fazer para se prevenir, né? Então, a gente tem as radiações ionizantes, né? Como exemplo, a gente tem a radioterapia, radioisótopos, né, usados, né, no diagnóstico de imagem, ou seja, quando a gente vai fazer lá, tirar um raio-x, né, a gente tem uma chance ali muito grande, tá, de desenvolvimento, ele pode provocar, não sei se vocês sabem, mas profissionais da área, né, que justamente trabalham na radiologia, eles têm que ter todo um cuidado, né, justamente, né, pelo risco da sua profissão, tá bom? Porque eles vão estar expostos ali a esse tipo de radiação. Minerais ou gases radioativos, né, encontrados na superfície terrestre. Então, em algumas situações, né, você fala assim, pronto, eu vou lá tirar um raio-x, eu posso desenvolver um câncer de uma hora para outra. Não, gente, não é tão fácil assim também, tá bom? Mas uma grande exposição, tá? Por exemplo, de um profissional dessa área, é muito mais provável acontecer do que com uma pessoa que foi lá e fez um raio-x uma vez ou duas vezes, tá? Então, não é tão assim, não é tão grave como a gente pensa. Mas o ideal é a gente poder, né, fazer aí a nossa prevenção.
radiação ultravioleta, ó, exposição solar, tá? Então, essa questão de bronzeamento artificial ou fontes industriais também, né? Aí, justamente para fazer esse bronzeamento. Então, isso pode estar te levando a uma exposição, né? Sem proteção, né? Dos raios aí ultravioleta, tá? Então, isso pode estar desenvolvendo. Nesse caso, né? Como eu falei, a questão da raça vai ser um fator aí predominante, tá bom? Vai ser um fator que pode levar o indivíduo, né? Justamente o de pele, né, mais clara, a ter essa suscetibilidade, essa probabilidade maior aí, né, de desenvolver. E aí, pessoal, né, os agentes carcinogênicos químicos, né, como exemplo a gente tem fuligem, cigarro, chás, né, medicamentos, hormônios, inseticidas, fungicidas, todos esses podem estar aumentando essa suscetibilidade. Agentes virais, como por exemplo, você fala assim, então o indivíduo ele tem como desenvolver, né, um câncer por conta de um vírus? Sim, com certeza, né? A gente tem aí o papiloma, né, do vírus, o HPV, o herpes, HIV, né, HTLV, processo da leucemia, hepatite, tá? Que pode aí estar justamente provocando, né, câncer no pâncreas, tá? Então, todos esses, né, esses tipos de vírus atuantes aí no indivíduo, se não é tratado, tá bom? Esse tipo de agressão a esse tecido, né, por conta dessas doenças, tá bom? Por conta desses tipos de vírus, pode estar aí tendo uma grande probabilidade dessa formação, tá? De células aí, né, com sua morfologia danificada, e aí tá desenvolvendo, né, o processo tumoral. Agentes genéticos, né, a predisposição genética a certos tipos de câncer, né, que pode ser herdado. Então, a nossa questão genética, como eu sempre falo, né, uma herança aí que a gente tem, não tem para onde correr, tá? Então, essa probabilidade aí pode acontecer, tá? E aí, pessoal, né, entrar aí no processo agora de metástase, tá? Então, quando a gente entra nesse processo aí, né, quando os tumores entram nesse processo, é interessante a gente entender como é que funciona. Olha só, os tumores malignos apresentam duas propriedades peculiares: invasão dos tecidos circunvizinhos e o comprometimento, né, à distância, ou seja, metástase. A metástase, pessoal, quando as células cancerosas invadem tecidos vizinhos ou distantes. Ou seja, nessa imagem que está mostrando aí, se vocês seguirem a seta, vocês vão ver, tem aí, o agente, né, cancerígeno, certo? Ou seja, essa célula aí, né, com essa malformação. Aí a gente tem, a setinha indicando a outra célula, né, que vai estar aí o tecido. Então, como eu já falei, quem já pegou microbiologia comigo, quando a gente estuda a célula ou anatomia, a gente entende que a célula é um agrupamento, tá bom? O tecido vai ser um agrupamento celular. Então, a gente tem aí o tecido, o órgão, né, que esse órgão tem esse revestimento desse tecido, e aí o tecido sendo infiltrado pela célula cancerosa. Então, ela vai infiltrar nesse tecido e vai começar a fazer ali, a sua mutação, tá? E aí, pessoal, né, a disseminação tumoral pode ser dividida, em 5 etapas. É muito interessante isso aqui, Primeira etapa, a gente tem invasão e infiltração de tecidos, né, subjacentes por células tumorais, dada a permeação de pequenos vasos linfáticos e sanguíneos, tá? No segundo, a gente vai ter a liberação e circulação das células neoplásicas. No terceiro, a gente tem sobrevivência dessas células na circulação. Olha só, ela invade, libera e ainda consegue sobreviver. No quarto ponto, a gente tem, sua retenção nos leitos, né, capilares de órgãos distantes, né. Depois, no quinto, a gente tem, seu extravasamento dos vasos linfáticos ou sanguíneos, seguido, do crescimento das células tumorais disseminadas. Então, pessoal, ele consegue aí, invadir, depois ele libera na circulação, consegue se adaptar e sobreviver, faz a sua retenção ali e depois pode acontecer o extravasamento, que é justamente essas células disseminar para outras partes aí do corpo, tá? Tendo aí a sua formação novamente em outros locais de outros tumores, tá bom? E ainda no processo de metástase, a gente tem as vias de disseminação. Então, a gente tem, a transcavitária, certo? Que ocorre, quando células de um tumor maligno, né, penetram alguma cavidade corporal e ainda crescem e disseminam-se, tá?
Então tem esse processo. Linfática, né, ela segue a drenagem linfática normal da área, né, do tumor primário, ocupando os linfonodos mais próximos e que recebe maior número de vasos linfáticos aferentes. Olha só o que acontece. Nós temos, pessoal, né, a linfa, nosso sistema linfático. E nosso sistema linfático, a gente tem aí essas glândulas de drenagem, tá? Então, o que ela faz? Ela utiliza dessas glândulas para conseguir percorrer para outras partes aí do corpo, ou seja, conseguir fazer o seu processo de disseminação, tá bom? Vias aí de disseminação, a gente também tem a sanguínea, né? Tem seu início, ó, quando as células tumorais invadem os vasos sanguíneos, tá? Os órgãos mais comprometidos são, ó, os mais vascularizados, como pulmão e fígado, ou seja, né, ele chega na corrente sanguínea, consegue aí, ó, né, justamente se alojar onde tem mais, né, justamente, né, a irrigação, a vascularização, certo? Onde vai estar concentrado mais vasos sanguíneos e aí pode estar comprometendo essa região, tá? Nas neoplasias, a gente tem aí a nossa classificação, ó, que a neoplasia justamente é uma proliferação anormal de tecido que foge parcial ou totalmente ao controle do organismo, tendo a autonomia e a perpetuação com efeitos agressivos, né, sobre o hospedeiro. Então, a gente tem aí, né, essa referência justamente, né, de Tamayo, tá, de 1987, e Robbins, de 1984. Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, né, o câncer não foi descoberto recentemente. Isso já tem muitos anos, né? Então, com o passar dos anos, tem se evoluído, especializações têm aí surgido, né? Se você aí, né, o aluno de enfermagem, né, justamente tem essa oportunidade de fazer uma especialização nessa área, tá bom? Então, oncologia é uma área um pouco mais complexa, porém, né, a enfermagem, ela atua nessa área, tá, pessoal? E é uma boa formação, boa especialização aí para estar fazendo investimento, tá? Mas continuando, tá? Nomenclatura dos tumores, tá? Depende do tecido que deu origem ao tumor. Então, para entender essa nomenclatura, ou seja, entender o tipo de tumor, a gente vai tentar entender pelo nome dele, a gente vai ter aí, né, o seu prefixo e seu sufixo, tá? Então, igual lá em termos cirúrgicos também, a gente tem basicamente dessa forma. Então, ao receber o nome dos tecidos que o compõem, acrescido do sufixo que? Oma, certo? Vamos lá que vocês vão entender. Como exemplo, a gente tem, ó, tumor benigno do tecido cartilaginoso, que aí é chamado de condroma, tá? Ó o oma aí no final, tá? Tumor benigno do tecido gorduroso é chamado de lipoma. Tumor benigno do tecido glandular, né? Adenoma. Olha só. E aí, pessoal, ó, o que é de fato esse tumor maligno? Ó? É necessário considerar a origem, ó, embrionária dos tecidos, de que deriva o tumor para se poder aplicar as regras de nomenclatura, tá? Então, ó, olha só, a gente vai falar de estadiamento. Olha só o que é o estadiamento, ó. É o que, ó, o câncer se encontra. Então, onde é que ele se encontra? Tá aí no estadiamento, tá? Então, o estadiamento clínico representa, ó, o mais importante meio de que dispõe, né, a oncologista para definir o prognóstico e a terapêutica dos pacientes. Então, ele vai conseguir ver essa tumoração, ele já regrediu, ou ele parou, ele tá ali, ó, né? Ele tá ali naquele processo onde ele não está desenvolvendo, ou ele começou a desenvolver, ele já disseminou. Então, vai ser nesse processo aí que ele vai conseguir fazer essa evidência, tá? Para a equipe de enfermagem, o conhecimento do estadiamento é fundamental para, ó, interessante, compreender as bases terapêuticas do tratamento médico instituído, ou seja, né, nós sabemos que a gente não faz prescrição, tá bom? Você fala, a gente faz a aplicação, faz. A gente vai fazer os cuidados de enfermagem, faz. Mas a gente não vai prescrever nenhum medicamento, mas a gente pode estar ali ofertando os cuidados de enfermagem. Para entender a terapêutica que foi, né, justamente prescrita, né, pelo médico, a gente vai ter que entender, né, justamente, né, e compreender esse processo de estadiamento. Então, a gente vai saber, olha, isso aqui está sendo passado e eu entendo sim, porque mesmo não prescrevendo, a gente tem que ter o conhecimento técnico-científico, tá bom? Orientar adequadamente ao raciocínio clínico, né, diante dos sinais e sintomas apresentados pelo cliente e poder estabelecer com o cliente uma relação profissional orientada pelo respeito por critério, né,
prognóstico mais realista, ou seja, né, você vai conseguir, enquanto, né, profissional de enfermagem, realizar os cuidados de uma forma mais direcionada, enquanto você aí, ó, entende o processo de estadiamento, tá? E aí, pessoal, nas suas terminologias, a gente tem a oncologia, ou seja, né, não tem como eu falar da matéria para vocês, chegar aqui com a introdução e vocês não entenderem o que significa, né, o nome oncologia, o nome dessa matéria, que a gente vai destrinchar um pouquinho aí, tá? Então, ó, oncologia, onco significa tumor, massa, né, volume. Logia significa estudo, ou seja, a oncologia, ó, é a ciência que estuda os tumores ou neoplasias que ocorrem naturalmente no ser humano, certo? Então, ó, oncologia tem esse significado. Oncologista, pessoal, já é um pouquinho diferente, ó. É o médico profissional de saúde especialista em tumores, tá? Então, ó, é a especialização médica na área, tá bom? Hiperplasia, tá? É o aumento no número de células de um tecido. Então, hiper, a gente lembra sempre lá de hipertensão, ou seja, ó, é grande, tá? É um processo de proliferação comum durante as fases de crescimento corporal acelerado. Por exemplo, crescimento e desenvolvimento fetal e da adolescência. Então, ó, processo de proliferação, tá? Então, ó, a hiperplasia, tá? Continuando, a gente tem a metaplasia, tá? Ainda a gente continua aí em terminologias. Ocorre quando o tipo de célula, né, madura se converte no outro tipo pela intermediação de um estímulo externo que afete a célula-mãe primitiva. Então, ó o que está falando. Ocorre quando o tipo de célula madura se converte, tá? Ou seja, ela sofre aí uma mutação, tá? Irritação e inflamação crônica, deficiência, né, justamente de vitamina e exposição química pode estar estimulando esse processo de metaplasia, tá? Displasia, ó, é o crescimento celular que resulta em células que diferem em tamanho, forma ou arranjo das demais células do mesmo tipo de tecido. Então, pessoal, na displasia a gente vai ter esse crescimento aí, ó, que resulta justamente nessas células diferentes. Pode ocorrer devido a agentes químicos, radiações ou inflamações crônicas. Então, no processo dessas inflamações crônicas, né, pode estar justamente aí alterando a formação celular, tá? Neoplasia, ó, é o crescimento celular incontrolável, sem demanda fisiológica, pode ser benigna ou maligna, tá? Na mutação, a gente tem a alteração genética, ou seja, né, a metaplasia pode ter esse processo de mutação, tá? E aí, pessoal, tá? Algumas dúvidas que pode surgir aí para vocês, que eu garanto, tá? Que muitas pessoas têm dúvidas sobre o processo, né? Justamente o desenvolvimento do câncer, tá? Então, dúvidas que muitas vezes tá aí, né? Pra gente ou para os nossos familiares e que a gente pode estar aí, ó, tirando, tá bom? Então, a primeira dúvida aqui é o seguinte, ó. O câncer, ele é contagioso? Olha só, ele não é contagioso, né? Mesmo os cânceres causados por vírus não são contagiosos, como um resfriado, mas alguns vírus oncogênicos podem ser transmitidos através do contato sexual, de transfusão sanguínea ou compartilhamento de seringas. Olha só, pessoal, é muito interessante falar sobre isso, porque não está falando que o câncer, né, ele pode ser justamente contagioso, mas o que pode provocar o desenvolvimento, né, do câncer pode sim ser contagioso. Então, esses vírus que a gente tem, né, o vírus da hepatite, aí, que pode causar, né, o câncer de fígado, se o indivíduo, tá, ele tem câncer no fígado, e esse câncer no fígado foi provocado pela hepatite, você pode estar tendo aí, né, no caso da relação sexual ou transfusão sanguínea, tá, com esse sangue aí, com hepatite B, você pode se contaminar com hepatite e desenvolver o câncer, mas não quer dizer que você vai se contaminar, né, com essa célula cancerígena, tá bom, desse indivíduo que já desenvolveu. Então, a gente tem que tomar cuidado aí para a gente não fazer a correlação da forma errada, tá? Vírus HPV, a gente tem aí, ó, o câncer de colo de útero, tá bom? Que pode sim, justamente, tá? Por exemplo, no processo, tá? Aí, né, do coito, ou seja, né, no processo da relação sexual, pode justamente nesse processo estar desenvolvendo esse ferimento, e aí, né, o homem muitas vezes ele tá ali, né, com justamente, né, esse vírus, né,
justamente no seu órgão genital e pode estar aí facilitando esse processo, né, de contaminação com a mulher. Ou também, ao contrário, também pode acontecer, tá bom? E aí, pessoal, tá? O câncer tem cura? É interessante, ó. Atualmente, muitos tipos de câncer são curados. Então, muitas pessoas falam, a cura do câncer não chegou, né? Então, alguns cânceres, sim, eles têm cura, tá? Desde que tratados em estágios iniciais, demonstrando-se a importância do diagnóstico precoce. Então, se fez o diagnóstico precoce, se essa pessoa ela tem aí justamente um cuidado com sua saúde, de fazer o seu check-up anualmente, de estar aí, né, buscando e vendo, ó, na minha família eu tenho essa probabilidade genética, então eu vou fazer aí a minha prevenção para justamente não desenvolver esse processo patológico, tá? E aí, ó, todo tumor é câncer? Isso é interessante, porque todo mundo lá, quando faz essa ultrassom aqui, vê uma evidência de tumor, já acha, meu Deus, eu vou morrer, eu tô com câncer. Não é bem dessa forma, tá? Então, ó, todo tumor é câncer? Não, tá? Então, nem todo tumor é câncer. O tumor que é câncer é aquele tumor que ele é considerado tumor maligno, tá? Então, tumor maligno, a gente tem aí a consideração de processo de desenvolvimento, né, de células, né, carcinogênicas, tá? E aí, continuando, pessoal, o câncer pode ser prevenido, com certeza, né? O câncer ele pode sim ser prevenido, tá? Então, ó, os cânceres causados pelo tabagismo, por exemplo, né? Ele pode, né? Ou por bebida alcoólica, você pode estar aí prevenindo, né? Muitos cânceres relacionados à sua dieta, ou seja, por exemplo, uma pessoa que faz uma dieta somente, né, com verduras, né, e frutas e legumes, ou seja, considerado aí o vegetariano ou vegano, por exemplo, né? Então, esse indivíduo, tá, ele vai ter que tomar muito cuidado com essa dieta, por quê? Porque ele pode aí, por conta dessa dieta, ter um desenvolvimento, né, carcinogênico aí, justamente desenvolvimento no pâncreas, tá? Então, é muito complicado. Muitos cânceres de pele também, pessoal, pode ser prevenido justamente, né, utilizando a proteção, né, o protetor solar, tendo cuidado aí a exposição ao sol, né. E outra coisa, né, quando o médico fala, você tem que se expor ao sol para justamente absorver a vitamina D. Quando fala isso, pessoal, não está dizendo que você não vai passar o protetor solar, não. Tem que passar o protetor solar sim, tá? Exames específicos, ó, pessoal, né? O câncer de mama, colo, reto, colo de útero, né? Próstata, testículo, língua, boca, pele, né? Estádios iniciais, ó, quando o tratamento é mais facilmente bem sucedido. Então, aí, muitos desses exames específicos, né, podem estar sendo feitos. O autoexame também é muito importante, principalmente para nós, né, mulheres, tá? O autoexame da mama, né, que pode aí resultar no diagnóstico precoce, é muito importante a gente fazer. Esse exame, pessoal, né, esse autoexame é feito, né, justamente com a palpação, então, ou seja, você vai palpar o seio, tá? E você vai verificar, se você encontrar qualquer nódulo, tá bom? É interessante a gente procurar a orientação médica, tá? Mas vamos lá, continuando, tá certo, pessoal? A gente finalizou nossos slides aqui, tá? Mas eu tenho algo aqui para falar para vocês, muito importante, a gente entender, tá? Que nesse processo, pessoal, tá, do câncer, desenvolvimento, né, carcinogênico, a gente vai ter aí justamente algumas questões que pode estar tendo essa probabilidade de facilitar esse processo. Então, a prevenção é o único meio, a orientação é importante. Nós, enquanto profissionais de saúde, tá? Eu sempre falo que não é somente eu, né? Enquanto professora, que vou estar passando conhecimento educacional, né? Educação em saúde. E vocês também aí. A partir do momento que você adquirir esse conhecimento, a gente tem que estar passando adiante, tá? Como temática para vocês, tá? Para desenvolver esse estudo, o módulo já foi disponibilizado aí no grupo para vocês. Gostaria que vocês fizessem uma pesquisa. Que pesquisa é essa, tá? Eu quero que vocês façam uma pesquisa, tá? Do processo patológico dos tumores malignos, tá? Então, faça uma pesquisa breve, no máximo aí de 10 linhas, né? Sobre os tumores malignos. E eu gostaria que vocês trouxessem para mim, tá bom? Para a aula que a gente vai ter, né? Aí, justamente, né? Hoje, né? À noite, às 20 horas, né? A gente vai ter essa live aí no Instagram. Então, eu quero que vocês tragam curiosidades sobre tumores malignos para a gente poder discutir, tá? E tirar nossas dúvidas, tá bom? Então, pessoal, um cheiro para vocês e até a próxima, tá bom?